O curta a seguir representa a viagem que fez com que eu decidisse parar de usar psicodélicos. Quando os cientistas descobriram a ayahuasca, eles deram o nome de telepatina, porque eles descobriram que poderiam se comunicar telepaticamente enquanto sob o efeito da ayahuasca, sem emitir som algum. Eu? Eu sou quem você poderia ter sido. Eu sou o seu melhor eu. O inferno é quando o seu eu patético encontra quem você poderia ter sido, a sua melhor versão. Então eu tô no inferno? Isso é uma bad trip? Não, é o despertar da Matrix. Por que você está viajando de novo? Para me curar? Do quê? Bem, traumas. E para me conhecer. Mas você já sabe quem você é. Você é o que você faz, não o que você diz ser. Carl Jung já nos alertou sobre isso, e você confirmou essa verdade na sua última viagem. Bem, eu estou tentando descobrir esse chamado sobre mim mesmo. Eu quero entender a minha mente. Eu quero fazer mais uma viagem interna, sabe? Eu senti o chamado dos psicodélicos e... Certo, e depois? Depois, ações. Quando você vai agir? Depois de consultar com um astrólogo e... Bro, por tudo que é mais sagrado, cuide de suas ações, elas se tornam hábitos. Cuide de seus hábitos, elas se tornam caráter. Cuide do seu caráter, ele se torna o seu destino. Só através das ações e da forma como você se comporta no mundo real, diante das adversidades e desafios, é que você vai se conhecer, não através de leituras, viagens ou masturbação mental. Quer ser um mago de verdade, não um hippie que acha que o mundo é mágico, mas não realiza magia alguma? Haja no mundo real, mentalize e manifeste o seu destino por meio de ações. E isso é magia. Tomar as decisões certas para moldar a realidade ao seu favor. Agora é hora de agir, plantando a sua semente almática no mundo e sendo um fator de soma. O quê? Eu estou ouvindo o outro. Ele está falando comigo. Verdades cósmicas sobre o universo. Verdades que você vai esquecer quando voltar, como sempre. Bem, sim, eu tô indo nessa. Eu tenho encontro com a mulher dos meus sonhos. Em seguida vou gravar um podcast. Fick heeft die rood minder heeft hier not in Erik fuck. Olá, meus irmãos e irmãs cósmicos, bem-vindo ao retorno do canal Roger Petronius. Eu sinceramente não esperava um dia voltar a gravar, tanto que esse foi o maior hiato do canal até então, foram meses e meses sem gravar, e os vídeos que eu gravei não necessariamente foram vídeos espontâneos, foram mais vídeos sobre reflexões que eu estava tendo que estavam, de certa forma, moldando a minha vida naquele momento. E agora, eu aqui estou explicando para vocês por que que eu quase deletei o canal, por que que eu demorei tanto para voltar a gravar e, finalmente, porque eu decidi não mais usar ou consagrar as plantas medicinais e os psicodélicos. Bom, os motivos são vários, mas eu vou explicar primeiro a minha história, depois eu vou explicar as minhas interações com a comunidade psicodélica e o meu desapontamento, a minha relutância de continuar querendo participar dessa comunidade. Então vamos lá. As últimas viagens que eu fiz foram com, como sempre, altas doses de cogumelos mágicos, psilocybin cubensis, e a penúltima foi com ayahuasca. E todas as experiências que eu tive em altas doses com psicodélicos, elas acabaram sendo extremamente repetitivas. Lá estava eu querendo me curar, querendo achar o meu caminho, querendo me sentir pleno, como se a vida fosse maravilhosa e eu tivesse um propósito bem definido.
certo? Como todo mundo. E chegou um momento que cada viagem que eu tinha, as plantas medicinais e os psicodélicos falavam exatamente a mesma coisa, e as viagens ficaram monótonas e repetitivas até o ponto que não tinha mais sentido consagrar ou usar nenhum tipo de psicodélico ou planta medicinal, porque as ideias por trás, os ensinamentos, as filosofias eram sempre as mesmas. E basicamente era o seguinte: a vida é aqui na Terra, a vida não é no reino das ideias, a vida não é no reino intelectual, a vida não é no paraíso ou no inferno, a vida não é na sua ideologia, a vida é constantemente criada e alimentada por meio de ações. E é por meio de ações com outras pessoas, é por meio de ações de sua própria criação, por meio da criatividade, de alguma coisa que você produz, do seu trabalho, do seu intelecto, do seu potencial humano que você traz aqui na Terra e compartilha com as pessoas. E faz da Terra um lugar melhor porque você esteve aqui, porque você nasceu aqui. Somente quando essa interação da sua alma humana com o plano mundano e terreno acontece, é que a sua vida vale a pena, é que você nasceu por um motivo, que você está cumprindo o seu papel, o seu propósito divino do porquê você está aqui. E se você só ficar nesse mundo intelectual de histórias, ideias e experiências psicodélicas e espirituais, eu considero você um narcisista infantil, um medroso covarde que está literalmente mijando na cara de Deus porque você não está agindo com coragem e dedicação e disciplina e determinação e trazendo todo o seu potencial para o mundo terreno mundano, saindo desse mundo, desse emaranhado intelectual de ideias que no final das contas apenas não passa de uma masturbação mental. E eu percebi que eu estava nesse emaranhado de ideias e foi muito difícil mesmo para eu conseguir catalisar o meu potencial na Terra por inúmeros motivos. Primeiro, a gente no Brasil, a maior parte dos brasileiros, sinceramente falando, nós somos desmoralizados porque toda a nossa história já começou errada. Começou com os portugueses vindo para cá, os europeus explorando e colonizando essa terra maravilhosa que não tem catástrofe natural, que o único problema são as pessoas. E as pessoas, elas, a maior parte, a nossa cultura enraizada na maior parte do Brasil, uma cultura de decadência no sentido de não ter essa vontade do poder, de catalisar o seu potencial, de sonhar alto, tal como os americanos têm, tal como alguns países da Europa têm, tal como os japoneses tiveram depois da Segunda Guerra Mundial. Nós somos muito complacentes, vivemos muito no presente e não temos muito essa vontade do poder de catalisar esse potencial para transmutar a nossa alma e todas as nossas ações em fator de soma no mundo. E eu era um deles, a minha família me criou dessa forma e foi muito difícil eu reprogramar o meu cérebro, a minha mente, a minha alma, para que eu conseguisse enxergar que essas limitações que faziam com que eu não conseguia escapar da Matrix, que fazia com que eu não conseguia catalisar todo o meu potencial criativo, físico, intelectual, romântico, poético, era porque eu tinha medo, porque as pessoas ao meu redor, a maior parte delas, só querem viver uma vida regada de prazer, de conforto. Elas só querem consumir, elas só querem chegar em casa, assistir Netflix, se empanturrar com pizza e chocolate e qualquer coisa que lhes dê prazer. E elas não buscam essa autossuperação constante que eu percebo em alguns filósofos, em algumas pessoas que eu admiro, alguns artistas, que todos eles, quase nenhum é do Brasil, pouquíssimos são do Brasil. Falando no Brasil, eu tenho que dizer que, obviamente, tem alguns brasileiros que são almas maravilhosas, repletas de vontade do poder. E um deles é o Fabrício, do canal Amplamente,
que é um psiconauta que, inclusive, se você quer continuar seguindo conteúdo sobre o psicodélico, eu recomendo fortemente que você vá para o canal dele e comece a acompanhar ele, porque o meu canal, sinceramente, vai ser sobre ações e filosofias que transmutam em ações para você ser uma pessoa melhor e um fator de soma no mundo. E eu vou sair desse emaranhado de experiências psicodélicas espirituais que não necessariamente fazem uma pessoa melhor. Então vamos lá, vamos pro canal do Amplamente, vou deixar um link na descrição do vídeo. Teve várias pessoas maravilhosas que eu conheci na comunidade psicodélica, mas são raras as pessoas que têm essa vontade do poder, que transmutam o potencial deles para compartilhar ideias e, e, de fato, alimentar essa vontade de agir no mundo real, de ser uma pessoa melhor por meio de ações. Então, esse é o motivo do qual eu escolhi parar de consagrar e usar psicodélicos, porque as experiências estavam extremamente repetitivas e, no geral, a comunidade psicodélica, no meu ver, talvez foi um azar, mas eu não creio que seja um azar, ela atrai as pessoas, os outsiders, os perdedores da sociedade, aqueles que não querem jogar o jogo do capitalismo, que desistiram do jogo por N motivos e veem nos psicodélicos, na maconha, nas drogas, uma válvula de escape. Eles veem uma válvula de escape e não usam essas substâncias como uma forma de enriquecer, enaltecer a alma deles, a experiência humana, a experiência de ser um ser encarnado temporariamente na Terra. E isso é extremamente frustrante e triste e depressivo, e eu não, por isso que eu não tenho mais nenhum amigo hippie. Eu não diria que o Fabrício é meu amigo, mas eu considero como irmão cósmico, almático, nesse Brasil insano que nós vivemos, onde a maior parte das pessoas, sinceramente falando, são preguiçosas, covardes e não conseguem trazer esse espírito elevado de uma forma que enriqueça a cultura do nosso belo país. E, bom, então um dos motivos foi esse, as experiências extremamente repetitivas. E não quer dizer que eu virei um conservador, um republicano, mas de certa forma eu diria que eu sou muito mais conservador hoje em dia, porque tem um ditado que eu gosto bastante, que é: se você for jovem e não for um liberal de esquerda, democrata, você não tem coração. Se você já tem mais que 30 anos e você não for conservador, republicano até certo ponto, um pouco mais, eu diria, careta, você não tem cérebro. Eu entendo esse ditado hoje em dia, e eu achava que era porque eu estava ficando velho, meio ranzinza, meio cristalizado na minha personalidade, eu não conseguia mais expandir a minha consciência, expandir a minha mente. Eu estava ficando chato, quadrado, square. E, mas eu não acho hoje em dia que seja isso. Eu acho que é tal como esse ditado diz, quanto mais você entende como é que funciona a realidade crua e nua, a natureza humana e as interações sociais, e como você consegue ter valor social para que você, ao mesmo tempo, consiga contribuir para a sociedade como um todo, você consegue analisar que a disciplina, a determinação, a ambição, um objetivo claro, um propósito claro, elevado, que faz com que você tenha que se esforçar fisicamente, que faz com que você tenha que se esforçar intelectualmente, criativamente, poeticamente, todos os parâmetros humanos da existência humana, você tem que se dedicar ao máximo para alcançar esse potencial, para de fato ter um valor social e ser um fator de soma para o mundo. Você consegue entender essa mentalidade desse pessoal mais conservador, esse pessoal que não só foca na compaixão, na empatia, igualdade, blá blá blá. É óbvio que esses valores são fundamentais, essenciais. Nós precisamos ter compaixão um pelo outro, nós precisamos ter empatia um pelo outro. Mas quando nós só ficamos nesse oba-oba,
cantando Kumbalaê e nos abraçando e dizendo que tudo é amor, somos todos um, tudo vibra na mesma frequência, e se a gente vibrar na frequência do amor, tudo vai ficar bem, nós iremos entrar numa esquizofrenia, numa ilusão de Maia tão gigantesca que eventualmente um evento catastrófico vai destruir a sua vida e você vai ter que recomeçar do zero porque você era uma criança inocente que não entendia como o mundo realmente funciona. Então, eu cheguei em um ponto onde eu tinha perdido tudo, eu passei meses contemplando o suicídio. Eu passei meses sem a vontade do poder, sem ambição. Mas eu nunca desisti. Eu continuei buscando conhecimento, eu continuei tentando catalisar tudo que eu sabia, todo o meu potencial de alma humana em ações no mundo real para ser um homem melhor, para ser um homem com valor social. Até o ponto em que olhei para trás e comecei a dar gargalhadas. Comecei a rir e me senti melhor do que nunca, porque eu mantive a consistência na academia, eu fiquei mais forte do que nunca e, consequentemente, quando seu corpo é forte, a sua mente é forte, os filósofos gregos, tal como Platão e Sócrates, sabiam muito bem disso, tanto que ambos eram mestres de artes marciais, de luta livre. Basicamente, todos os filósofos gregos eram maçudos, eram fortes, eram atletas. E eles passavam esse conhecimento para os seus alunos porque eles entendiam esse elo do corpo e da mente e do espírito. A tríade, corpo, mente e espírito. Se um deles estiver fraco, não importa se você é saudável, se seu corpo é saudável, se você não tiver músculo, se você não for ágil, se você não for forte, consequentemente a sua mente e a sua alma não vai ser forte como poderia ser. Você não está catalisando todo o seu potencial quando você não foca no corpo. Então eu parti desse primeiro princípio do corpo e daí eu comecei a me sentir cada vez melhor, meus hormônios, a testosterona, meu cérebro, tudo começou a funcionar de uma forma mais ágil, mais potente. Eu comecei a me sentir com mais poder em todos os parâmetros e isso consequentemente fez com que eu começasse a ganhar mais dinheiro até o ponto que eu consegui investir tanto que eu nunca preciso mais me preocupar com contas ou o valor da carne. Eu sou carnívoro, eu só como carne e ovos, eu não preciso mais me preocupar. Eu compro o melhor ovo, a melhor carne, eu não tô mais nem aí. E antigamente eu tinha que literalmente contar os centavos para sobreviver. E tudo foi se encaixando. A questão financeira, o físico, a mente, o espírito. Eu comecei a perceber que o meu problema era a falta de ação, era ficar só no reino intelectual das ideias, o reino espiritual. E agora eu finalmente estou melhor em todos os parâmetros da minha vida. E, e uma outra crítica que eu tenho em relação aos psicodélicos, à comunidade psicodélica no geral, não aos psicodélicos, os psicodélicos são ferramentas. Depende de como que você as usa, é óbvio. Se você as usar para ser uma pessoa melhor, você será uma pessoa melhor, se você agir. Mas uma das críticas é que o que eu percebi é que ficar muito preso no reino espiritual de ideias de meditação, de literatura e ocultismo, e não trazer essas ideias para o mundo real de uma forma, tal como eu comentei várias vezes, que vire ações e faça com que a sua vida se torne um fator de soma no mundo, essas ideias não importam. Literalmente não importam. Elas são insignificantes. O Friedrich Nietzsche dizia isso do cristianismo, que ele falava que o cristianismo focava tanto no inferno e no paraíso, e que negligenciava e esquecia do mundo real, do corpo, e isso tinha consequências seríssimas para as pessoas e para a cultura no geral. É por isso que foi uma religião decadente que negava a vida, tal como o budismo, que diz que você não deve ter desejo, que você só deve meditar e buscar se elevar ao nível do nirvana e se iluminar. São religiões que negam a vida até certo ponto, elas têm muitos benefícios, mas essa crítica do Nietzsche em relação a essas duas religiões também se aplica às pessoas que ficam muito presas no reino
psicodélico, no reino das ideias. Isso me lembra de uma história bem interessante de um hippie monge é em inglês, é monge. Isso me lembra de um monge que eu encontrei 2 vezes na rua quando estava voltando do meu trabalho. Eu encontrei esse monge e ele me chamou bastante atenção, porque a primeira vez eu não estava saindo do trabalho, eu estava saindo da academia. Ele me chamou e perguntou se eu falava inglês. Aí eu falei, eu sou professor de inglês, eu dou aula de inglês. A gente começou a conversar em inglês, papo vem, papo vai. Ele me contou que ele é um monge, ele estava vestido com aquela manta laranja, com aquelas maquiagens indianas no rosto. Ele estava com algumas feridas no rosto, ele estava bem magro, bem acabado, eu diria. E ele me chamou e falou se eu, me perguntou para mim se eu podia comprar um remédio para ele. Aí eu falei que sim, porque pode parecer que não, mas eu ainda tenho um coração muito bom. Então eu fui lá, a gente começou a conversar e tal. Ele falou que estava morando numa cidade vizinha aqui de Curitiba e que ele estava com outros monges, que ele ficou muito tempo na Índia, estudando com o mestre dele, o guru lá. Aí ele veio lá e pediu para que eu comprasse um remédio para ele. Eu fui lá, aí eu, quando a gente estava chegando no local para comprar o remédio, eu percebi que não era uma farmácia, eu percebi que era um local de suplementação, um lugar que vendia suplementos. Fiquei meio desconfiado, como assim? O cara pediu para comprar um remédio, eu tô aqui num lugar que vende suplementos, não tá fechando a lógica. Mas eu já tinha dado a minha palavra e nada mais importante na vida de um homem do que cumprir com a sua palavra. Então, entramos, ele falou que o remédio dele era um suplemento, se não me engano, na época, faz mais de 2 anos. Eu acho que era vitamina D, alguma coisa assim. Aí eu comprei a vitamina D pra ele e tal. Deu mais de R$ 90. Uma vitamina D que nem quando eu compro pra mim, uma vitamina D tão cara. O cara era um monge pedindo dinheiro pra outras pessoas na rua pra comprar a vitamina D mais cara de todas. Mas tudo bem. Eu fui lá e comprei a vitamina D do cara. Aí, tá, dei tchau pra ele. De certa forma, desejei que tudo de bom acontecesse com ele, mas eu senti uma energia extremamente negativa nessa breve interação que eu tive com ele. Porque, tal como eu acabei de comentar, é um homem jovem, mais jovem do que eu, de olhos azuis. Ele nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, e ele acha que ele está sendo um fator de soma no mundo. Ele acha que ele está sendo um bom homem quando ele passa a maior parte do tempo dele simplesmente rezando e meditando e limpando a alma com mantras. Ele acha que está sendo um homem bom. Eu até comentei brevemente com ele sobre psicodélicos, inclusive, que eu falei que a minha forma de limpar a minha alma era por meio de experiências psicodélicas. E ele, obviamente, nunca teve uma experiência psicodélica, ele nem deu bola para o que eu falei. Ele falou que ele passa grande parte do tempo meditando, fazendo mantra, blá blá blá. Então tá. Aí eu fiquei refletindo bastante após esse breve encontro com ele sobre a comunidade psicodélica no geral e vários psiconautas, porque eu percebi a, a mesma forma de pensar, a mesma filosofia de vida reverberando em outros psiconautas que estão consagrando psicodélicos e usando psicodélicos e fumando maconha e achando que estão se curando, estão sendo boas pessoas, mas não estão catalisando em forma de ação no mundo real. Tal como eu já comentei inúmeras vezes, com certeza vocês já estão carecas de saber sobre a minha perspectiva em relação a isso. E eu me senti mal em relação a ele. Eu acho que ele não está dando valor à própria vida. Tal como eu comentei, eu acho que ele está tirando o pau para fora, o pau espiritual dele, mijando na cara de Deus e falando: eu sou covarde, eu não quero encarar o mundo real, então eu vou ficar meditando
e recitando mantras e achando que estou fazendo alguma coisa, enquanto eu poderia usar o meu tempo, a minha energia vital, a minha inteligência, a minha criatividade, o meu potencial, todo o meu potencial humano para ajudar os outros, como caridade, qualquer coisa que ele fizesse em formato de ação, seria melhor do que ficar meditando e recitando mantras por horas e horas e achando que ele está fazendo alguma coisa. Ah, enfim. E teve uma segunda vez que eu encontrei ele, que inclusive daí, nessa segunda vez eu fiquei mais de uma hora conversando com ele. Nessa segunda vez, de fato, eu estava voltando do meu trabalho, foi aí que eu conversei bastante e perguntei bastante sobre a filosofia de vida dele, sobre o que fez com que ele enxergasse a vida dessa forma. Ele veio com um monte de jargão espiritual, que nós estamos na roda de samsara e que as pessoas que buscam dinheiro e conforto e coisas materiais e subir na hierarquia do mundo capitalista são pessoas que estão presas no jogo de rato do capitalismo, estão, tal como baterias da Matrix, estão sendo sugadas pelo sistema. Tá, até aí eu entendi, eu concordo 100% com ele. Só que a forma que ele reagiu, a forma que ele escolheu lutar contra esse sistema, eu repudio 100%, eu sinto nojo. Eu vejo como uma criança mimada, covarde, narcisista, egoísta, que poderia usar todo o seu tempo, tal como eu falei, todo o seu potencial humano em formato de ação para ajudar os outros de alguma forma bem direta, de alguma forma pragmática, eu diria. Tanto que agora eu vou mostrar um quadrinho para vocês, que eu achei hoje, inclusive, sincronicidade, de um ratinho, como vocês podem ver. É um ratinho num labirinto. Tá em inglês. Aqui ele tá falando. Ele disse que o labirinto está dentro de nós. Então, você sabe, não ajudou muita coisa. Foi meio que um conhecimento insignificante, sabe? Aí tá ali, os dois ratinhos, eles continuam presos na Matrix. Inclusive, como vocês podem ver, um monge rato também tá preso na Matrix. Ele só desistiu de sair da Matrix. Ele falou: tá, esse jogo é muito difícil, eu só vou sentar, meditar e recitar mantras e tudo vai ficar bem. Eu quero negar a vida, eu vou negar a minha vontade do poder, eu vou negar toda a minha existência para apenas ficar na minha zona de conforto, me sentindo bem o tempo todo e não vou querer sentir estresse lutando e batalhando no campo de guerra, onde eu ia precisar usar todo o meu potencial humano para ser uma pessoa de valor num reino hierárquico capitalista. Então, acho que ficou bem clara a minha crítica em relação a esse monge e a falta de ação de muitas pessoas que ficam presas no reino espiritual e da comunidade psicodélica. Não é isso, é por isso que eu vou parar de usar psicodélicos agora, tal como vocês devem enxergar e perceber e ver. Eu estou no reino das ações, eu estou transmutando tudo o que eu posso ser em ações, em algo que é tangível na vida de outras pessoas. Os últimos 2 anos foram muito melhores de todos os anos da minha vida, porque eu senti a diferença que é quando você interage com os outros pela experiência direta e por meio de conversas e ajudar os outros por meio de exemplos das suas ações. Não tem coisa melhor, porque você percebe que você consegue ser um fator de soma, ao invés de ficar preso no seu quarto e lendo todos os filósofos do mundo, todos os livros esotéricos e filosóficos e ocultos e misteriosos e difíceis de compreender do mundo e recitando o canal do Corvo Seco e achando que ficar preso nesse mundo de jargões, ideias lindas, você está sendo uma pessoa melhor. Não, eu acho que é essencial essa parte também. Você deve focar na literatura, na poesia, nas ideias, contanto que você faça a ponte com o mundo real e traga essas ideias e transmute-as e compartilhe-as com os outros. Somente assim, na minha visão, quando você compartilha e cria, que você de fato está usando todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, tudo que você leu e aprendeu, todas as experiências psicodélicas de uma forma positiva para o mundo. E é isso, meus irmãos e irmãs cósmicos, somos todos um, amo todos vocês, espero que vocês ajam e sejam melhor do que ontem. Eu acho que ficou bem claro. Até o próximo vídeo, porque agora eu estou agindo.